denúncia por crime de responsabilidade político como alternativa a presidente Dilma constitui uma política para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernando Nicolazzi, eu fiquei encarregado de dar a aula do curso Golpe e a Nova Onda Conservadora de hoje, cujo título é A Educação Golpeada. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à professora Cláudia Wasserman, direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da URGS, pela oportunidade de participar desse curso, dada a importância dessa iniciativa, né? E, enfim, acho que me somar a tantas vozes de colegas e amigos que já estiveram aqui anteriormente vai ser algo realmente bastante bacana para mim. Tá? Eu queria começar com uma questão a respeito do por que estamos aqui hoje, né? Talvez, enfim, quem acompanhou um pouco todos os desdobramentos desse curso, desde os primeiros momentos em que ele foi pensado, pôde notar uma série de ataques a essa iniciativa que circularam um pouco na mídia, né? E eu diria que talvez uma primeira resposta do porquê estamos aqui é porque nós podemos, né? Nós temos garantias constitucionais que estabelecem, enfim, autonomia universitária e liberdade de ensino. Mas talvez tenha uma outra resposta possível de ser dada a essa pergunta. Estamos aqui porque devemos, não é? Se a gente atentar para o que diz o regimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no seu artigo 2º, consta que a URGS, como universidade pública, é a expressão da sociedade democrática e pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença e de solidariedade, constituindo-se em instância necessária de consciência crítica na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. Eu me recordo que, quando o curso começou, a professora Cláudia fez uma fala de abertura, dizendo que talvez uma das funções da universidade é criar as possibilidades para a transformação social, né? Então, pensando na universidade como essa instância crítica, na qual a coletividade possa repensar os seus caminhos, eu acho que isso mostra o dever de estar aqui hoje, nessa conjuntura tão delicada e falando sobre temas tão complexos. Bom, a minha ideia é fazer uma... Eu não vou falar nada de muito novo, tá? Eu acho que muitas das questões que eu vou trazer são quase que obviedades, mas a gente está no momento em que o óbvio tem que ser realmente repetido e enunciado constantemente. E o que eu pretendo fazer é estabelecer uma espécie de síntese sobre algumas medidas voltadas para a educação que não se iniciaram com o golpe de 2016, mas que foram intensificadas a partir dele. Tá? E eu começo apontando aqui alguns poucos argumentos a respeito das razões do golpe e muito também a partir das outras aulas que já foram ministradas aqui. Então, enfim, desde a primeira aula com o professor Robert Ávila, ele já sinalizou um pouco para essa razão do golpe. A professora Clarice Esperança também apontou isso no que diz respeito ao mundo do trabalho. Então, uma dessas razões do golpe pode ser pensado como o desmantelamento de algumas condições definidoras do estado de bem-estar social no Brasil, tal como garantidas pela Constituição de 1988. E aí, nesse sentido, talvez a gente possa pensar o golpe como a intensificação de uma agenda neoliberal que, pelo menos no campo da educação, ela segue em consonância com a difusão de uma pauta conservadora, predominantemente encabeçada pelo fundamentalismo religioso. Tá? O professor Arthur, na aula dele, ele apontou, eu acho que de uma forma muito pertinente, a necessidade de diferenciar o que é uma agenda neoliberal do que é uma agenda de extrema-direita, uma agenda conservadora. Eu acho que no caso da educação, e isso me parece que é o mais grave da situação, essas duas agendas entram em consonância, né, num ataque bastante pesado contra a educação. E aí, nesse sentido, eu diria que as razões do golpe, e me valendo do trabalho do Pierre Dardot e do Christian Laval,
se ligam ao que ele chama de uma nova razão do mundo, que é o neoliberalismo. Então, o argumento da aula vai um pouco no sentido de que a razão neoliberal ela é um sistema normativo, e aí é o termo que o Dardot e o Laval usam, que implica na formação de sujeitos neoliberais. E esse modelo de subjetivação depende de mecanismos específicos para tornar operante esse sistema normativo. E o meu argumento é que a educação, embora não só ela, mas a educação formal, ou seja, aquela que é realizada pelo Estado nas escolas, ela é aqui considerada como um desses mecanismos predominantes. Então, a gente pode pensar a mídia, a gente pode pensar a publicidade, a gente pode pensar parte do discurso de coaching, uma espécie de teologia do neoliberalismo, fazem parte dessa construção de um sujeito neoliberal. Tá? No caso, eu vou tratar mais predominantemente da educação formal. E o que seria esse sujeito neoliberal constituído a partir desse sistema normativo? Muito rapidamente, ele é o indivíduo que assume o ethos da concorrência. Então, o Dardot e o Laval eles sugerem, enfim, eles indicam as raízes do neoliberalismo em vários discursos do século XIX, que, enfim, ligados ao darwinismo social, que mostra um pouco a concorrência entre os indivíduos como fundamento desse sistema. A valorização do indivíduo como um capital humano. Então, ele se vende a partir de uma ideia de que ele tem que ser valorizado economicamente. Um sujeito flexível, e daí tanto o Robert Ávila e a Clarice mostraram um pouco as implicações dessa flexibilidade, sobretudo no campo do trabalho. Ele é um sujeito despolitizado. O professor Arthur mostrou um pouco o predomínio da técnica sobre a política, né, quando ele tratou do neoliberalismo. E é um sujeito empreendedor. Então, eu diria que essas cinco dimensões do sujeito dizem respeito à educação tal como ela é pensada dentro do neoliberalismo. E quais são as características da reforma na educação? Eu vou tratar, então, uma dimensão econômica dessas reformas, sobretudo a partir da Emenda Constitucional 95, de 2016, uma dimensão que eu estou chamando aqui política social, sobretudo a partir da lei que reformulou o ensino médio, a Lei 13.415, e uma dimensão moral, que diz respeito à ideologia escola sem partido. E a ideia é fazer uma espécie de síntese, mostrando como que essas três frentes atuam em consonância, conformando uma educação golpeada, ou seja, conformando uma série de ataques à educação que passa a ser repensada como aquele mecanismo de um sistema normativo para engendrar sujeitos neoliberais. Então, eu começo com a Emenda Constitucional 95, de 2016, que foi aprovada apenas 4 meses após a destituição da Dilma, e que, enfim, ela é mais ou menos conhecida por todos. Ela institui um novo regime fiscal no Brasil por um prazo de 20 anos, né, ou seja, efetivamente ela congela os gastos sociais, né, ou seja, os gastos primários, à exceção da dívida pública do país. E, para a educação, o teto de gasto definido ao longo desses 20 anos vai ter como base, então, o orçamento estabelecido em 2017, corrigido anualmente apenas pelo índice de inflação. Então, virtualmente, não há investimento possível na educação ao longo desses 20 anos. Ou, no limite, ele coloca uma situação perversa. Para investir na educação, tem que tirar da saúde, ou tem que tirar de outros setores. Isso, grosso modo, que diz o texto da Emenda Constitucional 95. E o que me parece mais importante disso é o caráter desvinculante dessa medida. Ou seja, ela anula uma série de garantias que estavam previstas tanto na Constituição quanto no Plano Nacional de Educação, que garantiam um mínimo de recurso para ser aplicado na educação. Então, no caso do texto constitucional, são 18% na esfera federal dos impostos arrecadados que deveriam ser aplicados na educação, enquanto nos estados e municípios, 25%. Cabe lembrar que há 2 outras situações em que isso ocorreu. Uma delas em 1937, com o Estado Novo, né, ou seja, um regime autoritário, e em 71, com a ditadura civil-militar. Então, esse tipo de medida de desvincular
financiamento social de textos legais da Constituição. A gente tem notado isso em alguns sistemas ou governos autoritários. Isso gera uma situação em que há um descompasso entre crescimento econômico e investimento na educação. Tá? Não importa se o Estado vai arrecadar mais, se o PIB brasileiro vai crescer, isso não está mais vinculado a investimento na educação. Né? Então, a educação ela se desloca, ela se descola do crescimento econômico do país. A educação, a saúde, a previdência, assim por diante. Alguns desses efeitos. Tá? Eu vou passar mais rápido sobre a dimensão econômica e política, porque eu quero me deter mais sobre escola sem partido. Eu diria que são 3 efeitos principais que essa emenda constitucional provoca na educação. A primeira delas é uma redução efetiva de recursos para a educação em função do crescimento demográfico da população. Então, o IBGE estima que, em 2036, nós seremos uma população 10% maior do que nós somos hoje. Né? E seremos uma população 10% maior, virtualmente com o mesmo volume de recurso que nós temos atualmente. Então, talvez o investimento per capita na educação vai ser reduzido drasticamente. Então, a população, em 2016, estava contabilizada em 207 milhões, ela vai passar para 227 milhões em 2036. A intensificação no déficit da matrícula. Tá? Isso eu acho que também é um dado importante. Esses números aqui também são de 2016, são números dados pelo MEC, então, enfim, não deve ter mudado muito para hoje, mas são em torno de 48 milhões de pessoas matriculadas na educação básica atualmente, para uma população em idade escolar de 63 milhões. Então, a gente já nota um déficit da escala de 15 milhões de matrículas que não foram realmente realizadas para ter um ensino pleno para todas as pessoas em idade escolar. O que me parece é que essa emenda constitucional vai intensificar esse déficit de matrícula. E, por fim, um terceiro ponto que eu acho que é importante, pensando que a educação, de fato, forma para o mundo do trabalho, talvez um dos efeitos perversos dessa emenda constitucional seja a precarização dessa formação para o trabalho. O IBGE também estima que, Gabriel, que na década de 2030, o Brasil vai atingir o seu ápice demográfico em população adulta. Então, se a gente pensar em termos de força de trabalho, vai ser a maior quantidade de pessoas em idade adulta, enfim, que podem trabalhar enfim, a gente vai atingir o ápice dessa força de trabalho. Se a gente fizer as contas, vão ser já 12 ou 13 anos de emenda constitucional valendo. Então, a gente pode, talvez, sugerir que esses trabalhadores desse ápice de força de trabalho, boa parte deles vai ter uma formação bastante limitada, para não dizer deficiente. Então, esse é o pano de fundo econômico, me parece, do problema. Né? Agora eu adentro na dimensão que eu estou chamando aqui de política social, que diz respeito à reforma do ensino médio, ou seja, a forma pela qual a educação passa a ser estruturada em termos de currículo e da sua organização funcional, né, que foi aprovada pela Lei 13.415, de 2017, após ter sido implementada com base numa medida provisória. Enfim, para quem... É um texto também mais ou menos conhecido, mas para quem nunca chegou a se dedicar a ele, essa lei estabelece que a carga horária do ensino médio vai ser aumentada, enfim, progressivamente, até atingir 4.200 horas. Né? Então, atualmente, é de 2.400 horas. Então, é a ideia de fazer um ensino integral no ensino médio. Né? Ou seja, as horas diárias passariam de 4 para 7 horas diárias de ensino médio. Isso num contexto de congelamento de investimentos na educação. Tá? E aí, qual que é a saída que o governo encontrou para dar conta disso? Pedir um empréstimo para o Banco Internacional de Desenvolvimento. Né? Ou seja, então ele congela o investimento por um lado, né? Estabelece um teto para esses gastos primários, tirando desse teto a dívida pública, ao mesmo tempo em que ele aumenta a dívida pública. Né? E o que me parece mais também perverso nesse sentido é que é em nome do desenvolvimento da educação. De acordo com essa lei, o ensino médio vai ser dividido em 2 etapas. A primeira delas, uma formação comum, a partir da base comum curricular nacional,
né, com um máximo de duração de 1.800 horas. Então, é menos da metade do ensino médio vai ser voltado para essa formação comum. E uma segunda etapa, que estão fazendo o cálculo, pelo menos 2.400 horas, que é voltada para os itinerários formativos dos estudantes. E quais são esses itinerários? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. E aí vem toda a propaganda do governo que a gente vê recorrentemente na televisão, que mostra, então, toda a dimensão positiva disso, de dotar os estudantes de autonomia, de permitir uma formação flexibilizada, que é o que diz o portal do MEC. Então, ao propor a flexibilização da grade curricular, e aí a gente já nota os termos, né, todo um vocabulário muito voltado para, enfim, um contexto linguístico que permeia essa situação neoliberal. Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo modelo permitirá que o estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar seus estudos. Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a escola da realidade dos estudantes, à luz das novas demandas profissionais do mercado de trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o caminho de suas vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, seja para entrar no mundo de trabalho. Qual que é o problema disso? É que a lei não há nada que garanta que todas as escolas vão ofertar os 5 itinerários formativos. Então, a gente pode chegar numa situação em que a escola oferte apenas um itinerário, né? Ou seja, a gente pensa numa escola num ambiente rural, que pode ofertar apenas o itinerário formativo de educação profissional e técnica, né? E se a gente pensar num contexto de crise das ciências humanas, a gente pode também supor, talvez um pouco de uma forma pessimista, que teremos poucas ofertas em itinerários que digam respeito às humanidades e às ciências sociais aplicadas. Então, a gente entra num contexto em que a própria formação desses estudantes, me parece, vai se encontrar precarizada. E, de uma certa maneira, mais do que aumentar a carga horária do ensino médio, me parece que essa medida acaba por reduzi-la, né? Já que nem todos os estudantes, pelo menos da rede pública, terão acesso de uma forma ampla, podendo escolher esses itinerários formativos. Então, isso seria um pouco, muito brevemente, o que me parece os principais problemas da reforma do ensino médio. E aqui adentramos no ponto que eu vou me deter um pouco mais, que é a dimensão moral desse processo de definição de um sistema normativo. E aí que a gente nota a consonância de medidas econômicas neoliberais com fundamentalismo conservador, sobretudo de feição religiosa. O que é o Escola Sem Partido para mim? Como é que eu encaro esse programa ou essa ideologia? O Escola Sem Partido é, em sua essência, em seus objetivos, em seu modus operandi, apenas uma campanha de ódio contra professores e professoras. Se a gente pega o material que eles disponibilizam, não há nada ali que mostre um projeto pedagógico, né, um projeto de educação. A gente vasculha aqueles textos e não encontra absolutamente nada. Mas a gente encontra muita raiva, muito ódio naqueles textos. Então, eu diria que esse programa ele se resume a isso, né, e as consequências dele é que me parece que são bastante complexas. E aí a gente vai se deter um pouco nisso. E, ao mesmo tempo, então, o programa, e depois eu vou falar um pouco rapidamente como é que ele se origina, mas esse programa ele também se transforma em projetos de lei. E, atualmente, na última contagem que eu fiz, havia 60 projetos de lei nos níveis municipal, estadual e federal que estavam circulando por parlamentos no Brasil. E esses projetos de lei têm, sobretudo, que se vincula a esse programa, tem, sobretudo, o intuito de censurar, em alguns casos, criminalizar a atividade docente. Aí depois eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Pois bem, vou me deter um pouco nessa campanha de ódio do programa, depois eu vou passar para os projetos de lei e depois eu encerro para a gente discutir um pouco. O Escola Sem Partido ele é fundado em 2004 por um advogado paulista chamado Miguel Najib, que é procurador do Estado também. Ele diz, nessa entrevista que eu coloquei aqui do El País, que ele se sentiu incomodado com o fato que um professor de história da filha dele havia comparado Che Guevara com São Francisco de Assis.
Ele achou que aquilo era um claro indício de doutrinação ideológica para a filha dele, né? E a gente pode, ele dá essa entrevista em 2016, e isso é algo que eu quero chamar a atenção desde já. Ele é criado em 2004, e os primeiros projetos de lei são em 2014. E é o momento, e aí havia as ocupações, depois secundaristas, ocupações dos secundaristas, que trouxeram de novo essa pauta para a mídia de uma forma muito intensa, mas eu chamaria a atenção para o fato de que esse programa ficou durante 10 anos um pouco ali esquecido, né? As pessoas olhavam aquilo com certo riso, né, com pena, e a gente deixou passar isso. E agora a gente consegue notar os efeitos disso que ficou ali um pouco adormecido, não é? E nessa entrevista, então, o Miguel Najib utiliza algumas expressões que são interessantes, né? Então, ele fala doutrinação política e ideológica dos alunos por parte dos professores, e é isso que é uma dimensão chave do Escola Sem Partido, né? O confronto, a dicotomia, quase que a oposição entre escola e família, né? Ou seja, esses professores operam uma usurpação dos direitos dos pais na educação moral e religiosa de seus filhos, e aí ele vai fazendo todo um raciocínio um pouco tortuoso, até chegar no fato de que discutir educação sexual nas escolas pode levar, o que pode fazer com que o jovem tenha, e as palavras são dele, uma vida sexual ativa, estimulada pelos professores, e as meninas engravidem, fazendo com que os pais paguem o pato. Então, essas pessoas têm uma obsessão com patos. A gente já notou isso. Mas o que eu chamaria a atenção é esse caráter tortuoso do raciocínio, que é a educação sexual trabalhada na escola que leva para uma gravidez precoce, e não o contrário. E aí, no site do programa, diz o seguinte, né? Então, Quem Somos é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados, e aqui é para mostrar um pouco como é que essa campanha de ódio vai se constituindo. Preocupados com o grau de contaminação política e ideológica das escolas brasileiras, né? Desde a educação básica até as universidades. A pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores, né, e assim por diante. Então, é todo um linguajar que coloca os professores como causadores de uma patologia, né, mas, ao mesmo tempo, é um linguajar bélico, né? Se é um exército de militantes, né, a maneira de lidar com esse exército também tem que ser bélica. E aí vem todo esse caráter, esse peso, essa violência dessa campanha de ódio. E aqui a gente está um pouco no nível discursivo, mas isso também ele é preenchido com uma imagética, né? E aí eu estou me valendo muito dos estudos do Fernando Pena, que é um professor de ensino da história da Universidade Federal Fluminense, que estuda a fundo isso, milita, de fato, contra a Escola Sem Partido. Às vezes eu acho que ele tem 8 irmãos gêmeos, porque ele está em todo que é lugar do país, né, atuando, e de uma maneira muito intensa, muito potente, né, que é algo que tem que ser realmente reconhecido. Incansável ele é na luta contra a Escola Sem Partido. E um desses estudos, o Fernando Pena, mostra um pouco toda essa figuração dos professores por imagens, né? Então, aqui acho que é muito claro, né? Então, é um professor com uma camisa vermelha e uma estrela, não precisa muito esforço para dizer o que isso significa no nosso país, empurrando goela abaixo uma cartilha que fale sobre educação de gênero ou orientação sexual, alguma coisa assim. Uma outra representação, também a mesma estrela vermelha ali, né? Então, é uma campanha clara, não apenas contra professores e professoras, mas também contra um partido político, contra uma certa ideologia política, né? Então, é uma professora que, ao contrário de talvez trabalhar com religião, fica vomitando lixo, vomitando sexo na cabeça dos estudantes, que são sempre representados de uma maneira passiva, com os olhos arregalados, sem saber muito como lidar com isso. Isso tudo é tirado da página de Facebook do Escola Sem Partido, mas a gente vê como é que isso se multiplica, então, nas redes sociais. E aqui eu tirei apenas um exemplo de uma foto que mostra, né? Então, ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Então, notem meio como que é toda também uma construção de imagens onde predomina a violência, né? Seja no discurso, seja nas imagens, a gente só vê violência. E aí, continuando ainda um pouco na linguagem do Miguel Najib. E eu destaco esse trecho, que também está num texto do Fernando Pena, porque é o coordenador do movimento, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, ou seja, está no Parlamento Nacional, é o representante no movimento, o principal representante. Então, eu diria que isso é a Escola Sem Partido. E o que ele diz ali, então? Ele está debatendo um pouco esse argumento surrado de que os estudantes não são tábula rasa, etc.
E ele continua, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos apelando para a condição pessoal das suas vítimas. E não contente, ele avança um pouco mais. E digo mais, é um argumento também típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Então, essa comparação de professor com estuprador acaba virando uma recorrência. A gente nota isso aqui em Porto Alegre. Houve uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Porto Alegre, eu estava presente nesse dia. Estava sendo debatido a constitucionalidade do projeto do vereador Walter Nagelstein, que também procura instituir o Escola Sem Partido aqui na nossa prefeitura. Houve uma série de manifestações, e eu destaco essa, que está nas atas da Câmara, do vereador que se diz professor Vambert. Então, ele coloca lá, isso ele falou ali, né, ipsis literis, então foi apenas uma nota taquigráfica. Nós estamos construindo um país de imbecis, de idiotas, que boa parte está surfando como inocente, útil, em teorias estúpidas que não têm nenhuma comprovação científica, que não têm nenhuma conclusão científica e que são meramente ideológicas. E aí ele faz uma comparação grotesca. Isso é um abuso idêntico ao abuso sexual que foi feito ontem no Zafre. Foi bem no contexto daquela situação em que uma criança tinha sido violentada dentro do supermercado. Ele achou por bem usar aquilo como uma referência para tratar dos professores. Cabe destacar também que o próprio vereador que protocolou o projeto Escola Sem Partido, o Walter Nagelstein, ele já disse publicamente que o intuito dele é extirpar os doutrinadores de ensino que causam o que ele chama a derrocada da nação. Então, esse movimento de você identificar o inimigo da nação, estabelecer uma forma de extirpá-los, exterminá-los, destruí-los, é tudo isso que significa extirpar. Isso tem vários nomes na ciência política e na história. Para o Fernando Pena, então, essa campanha de ódio que representa o professor e a professora como inimigo a ser derrotado faz parte do que ele chama de um uso político do medo. E a gente sabe muito bem como medo e ódio caminham juntos. E aí eu fiz questão de trazer esse verso maravilhoso do Chico Buarque, que filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Então, acho que isso sinaliza, sintetiza um pouco o que está por trás dessa campanha. O problema é que essa campanha de ódio ela se transformou em projetos de lei. Isso que é mais preocupante ainda. E aqui, enfim, tem inúmeros projetos. Eu trouxe o que está circulando agora na Câmara de Deputados. Houve o relatório foi lido dia 8, se eu não me engano, agora de maio. Eu não tive tempo de me deter em todo o relatório, mas ele é o projeto de lei do deputado Erivelto Santana. Vários outros projetos são apensados a ele, então é como se fosse um resumo do combo Escola Sem Partido. Tá? E o relator, o deputado Flavinho, ele faz todo o relatório e sugere um substitutivo ao final. E eu destaco apenas esses trechos. O que eles estão tentando defender com esse projeto de lei? Então, são projetos que alteram a LDB. Tá? Então, alteram a legislação que organiza o nosso ensino. E diz o seguinte: respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. Então, eles proíbem, por exemplo, a educação sexual. Tratar, eu diria, então, a gente pode chegar no limite que discutir doenças sexualmente transmissíveis na escola não pode. Falar sobre o preservativo na escola não pode. E mais, parágrafo único. A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo na forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar o que eles chamam de ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Não pode. Daí, se a gente pega o texto da BNCC, das bases comum curriculares, gênero só diz respeito ao campo da literatura, gêneros de escrita. Então, eles estão sendo muito bem-sucedidos nesse esforço. E mesmo que essas leis não sejam aprovadas, me parece que o estrago já foi feito. E vai ser difícil de recuperar.
Aqui, esse é um outro projeto de lei. Ele já foi retirado pelo autor, mas é só para mostrar como que eles tentaram abarcar tudo. Se aqueles outros projetos dizem respeito à LDB, esse aqui incide sobre o Código Criminal Brasileiro e tipifica o crime de assédio ideológico. Entende-se como assédio ideológico toda prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico, ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Então, se a gente assume que a educação é uma prática transformadora dos estudantes, né, qualquer transformação nesses estudantes pode ser pensada como assédio ideológico. Né? E a pessoa que comete isso vai presa. Pode assumir uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aí o que é pior, se o agente for professor, coordenador, educador, orientador educacional, psicólogo escolar ou praticar crime no âmbito de estabelecimento de ensino público ou privado, a pena aumenta em 1/3. Então, é voltado especificamente para professores. O projeto foi retirado pelo autor. Né? Teve uma relatoria e o relator não viu nada de ruim nisso. Ele apenas sugeriu que não definisse isso como crime, mas como contravenção penal. Né? Apenas isso que diz o relatório. Né? E aí a gente começa a tentar destrinchar os significados desses textos e o que eles consideram como doutrinação ideológica, o que eles consideram como ideologia, o que eles consideram como ideologia de gênero. E aqui vem a ideia de doutrinação ideológica, tal como aparece no site oficial da Escola Sem Partido. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. É um recurso didático básico no campo da história, da geografia, da biologia, de todas as disciplinas. Se ele adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu lembro que o Fernando Pena ele sempre pergunta, me diga um livro que não tenha isso. Tudo. A lista telefônica deve ter um viés ideológico. Só um minutinho, peraí, só um pouquinho, Gabriel. Só voltar aqui. Ou quando impõe a leitura de textos que mostram apenas um dos lados de questões controvertidas. Talvez o nazismo seja uma questão controvertida. Então, você não pode apenas mostrar um lado. Tem que ler o Mein Kampf do Hitler também, para entender o nazismo. Né? Isso a gente pode pensar isso em diversos outros assuntos. Né? E aí eu recorro, então, a um dos autores de projeto que foi no Alagoas. Esse projeto foi aprovado no Alagoas e depois houve uma liminar suspendendo ele no STF, que é um pequeno vídeo aqui do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB de Alagoas, que ele tenta dizer o que é ideologia. Quando o senhor elaborou esse projeto de lei, qual é a intenção, o objetivo dele? É buscar uma neutralidade nas escolas, nas salas de aula. O que o senhor acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? O que é que está acontecendo nas escolas? Às vezes, não uma grande pequena de professores que, às vezes, uma relativa pequena mesmo, que na sala de aula, às vezes, vai questionar a questão da ideologia em si. É esse o nível do debate. Né? Então, é ali. Quando a gente ouve quem participa dessas sessões, que frequenta esses debates, que ouve essas pessoas tentando argumentar, não muda muito o nível, é sempre isso. E aí, para exemplificar isso, eu trago mais um outro pequeno vídeo. Aqui foi um debate que ocorreu na Câmara, na TV Câmara. Estava ele, que é o Marcelo Bertrand, que é um palestrante, enfim, tem uma formação, ele atua muito como palestrante. Estava o vereador Walter Nagelstein, estava um amigo meu participando desse debate, e a vereadora, que me fugiu o nome, mas, enfim, me fugiu o nome da participante. Então, tinha toda essa discussão. E aqui, num pequeno trecho que, de fato, eu recortei, mas que não muda muito ao longo da argumentação, ele tenta exemplificar o que ele considera como ideologia de gênero. O Programa Nacional de Educação, defendido por alguns setores da sociedade brasileira, diz mais ou menos assim, eu vou simplificar porque fica complicado para o telespectador.
O menino com 6 anos tem que chegar na sala de aula e não pode se dizer menino nem menina. E ele vai ser estimulado a pegar o seu pintinho, botar no pintinho do outro e botar na peixerequinha da outra menina. Não tem problema, ele tem que começar essa prática logo cedo. Quer dizer, isso é uma usurpação da posição moral da família. A escola não tem o direito de fazer isso. Então, essas discussões do Escola Sem Partido são muito maiores do que a questão ideológica, do que a questão político-partidária. A escola tem que ser um centro de referência, ela tem que afirmar os valores bons da sociedade e promover os novos. Okay. Mas tem muitas coisas boas que nos trouxeram até aqui e que as pessoas estão estragando, estão rompendo, em nome de uma suposta revolução social. Então, novamente, é esse o nível. Não é? E boa sorte para quem acha que é possível tentar argumentar com eles. Eu vou apressar um pouco aqui, porque, enfim, dado o adiantado da hora. Então, aqui eu trago rapidamente algumas das resistências ou reações a esses projetos. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, cuja procuradora é a Débora Duprá, que esteve aqui em Porto Alegre na semana passada, ela emitiu uma nota técnica mostrando toda a inconstitucionalidade e as consequências disso para o campo dos direitos humanos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos se manifestou contrário aos projetos de lei do Escola Sem Partido. O Superior Tribunal Federal concedeu uma liminar anulando, ou melhor, enfim, suspendendo a lei que havia sido aprovada em Alagoas. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU fez colocou uma série de questões para o governo federal, mostrando uma série de inquietações da ONU em relação a esses projetos de lei. E também, novamente, as suas consequências para o desenvolvimento dos direitos humanos. Há uma frente nacional, Escola Sem Mordaça, da qual participa o Fernando Pena. Aqui no Rio Grande do Sul há uma frente gaúcha, Escola Sem Mordaça, cuja participação da professora Russell, lá da FACED, também é bastante intensa. Então, rapidamente, algumas das principais características da ideologia Escola Sem Partido para encaminhar para a finalização. Então, uma noção ascética de ensino. Então, fica muito claro como eles separam educação de instrução. E muito voltada para essa ideia de neutralidade do ensino, que é um termo recorrente. Daí, quando a gente pega o site do Escola Sem Partido, que o Miguel Najib fala, ele diz que essa ideia de neutralidade ela se baseia, por exemplo, no artigo 1, inciso 5º da Constituição. Mas a gente vai na Constituição e vê pluralismo partidário. Não há nenhum uso do termo neutralidade na Constituição. Então, é quase que por uma analogia muito rápida e superficial entre pluralismo partidário e neutralidade pedagógica. Aqui é uma da bibliografia recomendada pela Escola Sem Partido. O professor não é educador. Então, o professor é aquele que administra conteúdos, que repassa a matéria. Passar matéria também é uma expressão recorrente em diversos desses debates. A gente acompanha eles, dá para acompanhar pelo YouTube também, é uma expressão muito clara. Quer dizer, toda a ideia de um processo de ensino e aprendizagem se anula ali. Um outro trecho aqui da mesma aparição do Miguel Najib na audiência pública, lá, então, o burocrata não faz sermão. Quem faz sermão é padre, quem diz o que é moral e imoral é o padre, o pastor, o pai e a mãe, não é o funcionário público. Então, essa é a diferença. Burocrata não faz sermão, burocrata aplica a lei. O professor é um burocrata. Ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo, o que é errado em matéria de moral. Esse é o ponto. Então, aqui, já concluindo, eu diria que também outra característica é essa ideia do familismo como moral social, que é algo óbvio, assim, ele transparece nesses textos. E aqui a gente já teve uma aula do professor Jurandir Malherbe, em que ele citou muito bem todo o histórico dessa forma de pensamento aqui no Brasil, a partir de toda a tradição patriarcal e paternalista, e patrimonialista. Enfim, uma confusão entre o público e o privado. Então, você tem não apenas uma confusão, mas uma preponderância do privado sobre o público, e, sobretudo, a desconsideração da escola como um espaço de mediação entre um e outro. A escola ela é antagônica à família, ela não é complementar à família no sentido de mediar o público e o privado ou mediar a casa e a rua. Ela é algo a ser simplesmente deixado quase que de lado. Eu acho que está implicado aí também uma despolitização da atividade educacional,
né, e todo um pensamento da educação como prática de consumo. O Miguel Najib fala isso abertamente, ele se baseou no Código de Defesa do Consumidor para elaborar a ideologia dele. Então, quer dizer, a escola oferece um serviço, né, seja público ou privado. Então, você tem uma relação de consumo ali com essa escola. E, no caso dele, acho que isso fica evidente nas manifestações por redes sociais, a confusão entre paternidade e maternidade como uma relação de propriedade, né, que fica evidente na página de Facebook dele. Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. É como se não houvesse nenhuma dimensão social nisso implicada. Então, finalizando, voltando àquele argumento... Espera aí, que eu voltar aqui. Que eu sugeri no começo da aula, dessa educação golpeada com a formação de um sujeito neoliberal, eu diria que essa identidade é moldada entre a lógica consumista empresarial e o moralismo familiar. Isso a gente vê diversas vezes também pela mídia, por matérias, e aqui eu trago essa apenas para ilustrar, né, um texto sobre educação para a felicidade, em que a autora diz que hoje vamos falar de uma das ferramentas que ajudam os pais a educarem para a felicidade, os planos de ação. É conhecido que a maioria das empresas tem excelentes estratégias para desenvolver seus negócios e crescer. Apenas algumas, porém, conseguem realmente implementar as estratégias escolhidas. A diferença está justamente na capacidade de foco e na implementação de um bom plano de ação. Assim também é com nossos filhos. É que nem uma empresa, né? A família se converte numa empresa. O Pierre Dardot e o Christian Laval também tocam nesse ponto, né? E só para concluir mesmo, deixo uma pergunta, né? Nessa nova razão do mundo, que razões podemos dar para a educação? Aí, como é que a gente pode também enfrentar todos esses ataques, esses golpes contra a educação? Então, obrigado pela paciência de todos e todas.